Lucas capítulo 11, e vamos meditar a partir do verso 27. Lucas capítulo 11, vamos orar. Graças te damos, ó Deus, por podermos mais uma vez nos reunir diante do Senhor e da sua palavra. Obrigado, meu Deus, por cada um que está presente, por cada um que vai assistir pela internet. Que o teu Espírito, ó Deus, esteja abençoando a sua palavra, para que mais uma vez sejamos edificados por ela. E aquele, ó Deus, que estiver entre nós ainda, que não creu no Senhor, que possa ser hoje, que haja fé, que haja salvação, para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos vendo que desde o versículo 14 até a metade do capítulo 12, a gente vai encontrar a oposição do povo judeu ao Senhor. E nós falamos por que esses textos estão na Bíblia, para mostrar o que até hoje acontece, para mostrar a maldade do ser humano, a necessidade dele, e o quanto nós somos felizes por termos sido encontrados pelo Senhor, e como o Senhor enfrentou a contradição dos pecadores para resgatar os pecadores. Então todas essas discussões, toda essa oposição é importante para o nosso aprendizado. Nós vimos na semana passada que o Senhor Jesus Cristo expulsou um demônio e os judeus disseram que era pelo diabo, pelo poder do diabo que Jesus estava expulsando demônios. Então o Senhor repreendeu eles, dizendo que eles estavam cometendo uma tolice muito grande, porque o diabo não ia expulsar demônio, porque isso esvaziaria o seu reino, e portanto aquela expulsão era a prova de que o reino de Deus tinha chegado. E o Senhor fala em outros evangelhos, o que não está registrado em Lucas, que aqueles homens estavam blasfemando contra o Espírito Santo e que não teriam perdão, porque o pecado pode ser perdoado, quem pecar contra Deus, quem pecar contra Cristo, mas quem pecar contra o Espírito Santo, blasfemando dele, rejeitando violentamente a sua obra, não tem salvação, porque a obra ela é feita pelo Espírito no coração humano. Se você rejeita o Espírito definitivamente e de forma violenta e agressiva, a pessoa pode estar chegando à blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que busca a igreja, aquele que respeita, aquele que tem algum temor, aquele que tem algum respeito, alguma consideração, não precisa temer essa blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito é reservado mesmo para pessoas completamente rebeldes e pessoas que confiam em si mesmas e têm uma sabedoria, dentro delas, arrogante. E essas pessoas realmente, algumas pessoas que a gente não sabe quem é, ultrapassaram a linha do perdão. Estão vivas, mas estão condenadas, porque não há perdão. Não cabe a gente tentar descobrir quem são essas pessoas, só Deus sabe, tá? Não é porque uma pessoa faz oposição ao Evangelho, diz que não acredita, que ela blasfemou. Isso aí é uma questão de Deus. A gente nunca deve falar assim, fulano blasfemou contra o Espírito Santo, não há mais salvação para ele, portanto não adianta orar e nem pregar. Não, nunca fala uma coisa dessa. Você não é Deus? Só Deus sabe quem chegou a essa situação. Então, irmãos, ele falou também sobre a questão de Israel. Ele falou sobre aquela pessoa que tinha demônio, o demônio foi expulso, e depois o demônio voltou, encontrou vazio e fez um estrago maior ainda, chamou outros 7 demônios. Ele estava ilustrando a situação de Israel. Israel, vamos dizer assim, estava controlado pelo diabo. Jesus Cristo chegou libertando todo mundo,
limpou e esvaziou, vamos dizer assim, a atuação do diabo em Israel, só que ele foi rejeitado por Israel. Então, quando o Senhor foi para o céu de novo, a situação de Israel tornou-se pior do que já era. Nós estamos vendo hoje, né? Até hoje Israel não acredita em Jesus Cristo. Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo. O povo vagueou pelos países aí quase 1500 anos. Não, 1950 anos que eles ficaram rodando. E a situação deles é pior do que era antes. Então, isso que o senhor estava falando. No meio dessa palavra do Senhor contra aqueles religiosos, acontece uma cena no verso 27, e eu queria, assim, mostrar para vocês que nessas passagens que nós vamos ler, a dureza do coração dos judeus continua sendo exposta. E nós vamos ver o seguinte: primeiro, eles não queriam obedecer a palavra de Cristo. Segundo, eles não queriam crer nos sinais que Cristo realizou. Terceiro, eles não queriam enxergar a luz do mundo. Então, eles não queriam obedecer a palavra de Cristo, não queriam acreditar nos sinais que Cristo dava e não queriam enxergar a luz que era Cristo. Então, em primeiro lugar aqui, eles não queriam obedecer a palavra de Cristo. Olha o verso 27. Aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhes disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, essa palavra antes quer dizer pelo contrário, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mais uma vez o Senhor dá um corte, né, nessa história de Maria. Maria era sua mãe, o Senhor sabia que ela viria a ser idolatrada, então nós vemos o Senhor dando um freio nisso, em algumas situações que ele disse: não é Maria, gente, não é Maria. Agora a mulher fala: bem-aventurada é Maria. Ele diz assim: olha, bem-aventurados mesmos são aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. Então não importa se é Maria, se Maria, a bem-aventurança de Maria não estava apenas em ter o Senhor Jesus no seu ventre. A bem-aventurança de Maria era ter Jesus no seu coração. Entendeu? Se Maria tivesse, como ela teve Jesus no seu ventre e gerou ele, e ela não tivesse se convertido a Cristo, ela hoje estaria no inferno. Então é isso que o Senhor está falando. Mais importante do que A, B, C, mais importante de qualquer situação no mundo é ouvir e obedecer a palavra de Cristo. E isso é importante porque ele fala isso no contexto dos judeus desobedientes, que a gente acabei de relembrar para vocês. Esses judeus não queriam saber de ouvir Jesus nem de obedecer sua palavra. Ele aproveita essa palavra da mulher para dizer: olha só, realmente o anjo disse que Maria, minha mãe, era bem-aventurada por eu ter nascido dela, mas bem-aventurado mesmo é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Irmãos, a questão da obediência, eu acho assim impressionante como os cristãos de hoje, eles conseguem achar que eles estão salvos e podem fazer o que quiser. Eu não consigo entender isso. Aliás, eu consigo. Eles não leem a Bíblia. E o pouco que eles ouvem, eles se recusam a acreditar. Se é que eles ouvem. Porque hoje existe aquele tipo de igreja que não repreende absolutamente nada. Nada. Deixa todo mundo como está. E parece que a pessoa não lê a Bíblia, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de obediência. É o tempo todo. E não é que a gente vai ser salvo pela obediência, mas o ensino é que o salvo, a consequência do salvo é a obediência.
A obra que o Espírito de Deus faz no coração do salvo, a regeneração, leva ele a procurar obedecer a palavra. Então nós vemos o Senhor Jesus, irmão, diversas vezes falar de obediência. No capítulo, por exemplo, 6, verso 46, ele também fala, né, que quando a família dele está lá, né? Ah, tua família está aí. E ele falou, olha, sabe quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqueles que ouvem a minha palavra e a executam. Então, pela segunda vez, ele fala na questão de Maria, colocando Maria onde ela deve ficar, quer dizer, num segundo plano, porque ela é apenas uma mulher, e colocando a importância da obediência à palavra. Capítulo 8, 21. No capítulo 6, 46, o Senhor faz uma pergunta assim: se eu sou o Senhor, vocês me chamam de Senhor, Senhor. Se eu sou o Senhor, por que vocês não fazem o que eu lhes mando? Por quê? Então, olha aqui a questão da obediência. Quando a gente diz assim, Jesus é meu Senhor, consequentemente, a gente tem que obedecer. Porque senão é uma palavra vazia. Palavra vazia como aquela dos perdidos em Mateus 7, 21. Lembra quando ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a minha vontade, aliás, a vontade do Pai que está no céu. Então, não adianta a gente dizer Senhor, Senhor, só com a nossa boca, se a nossa vida não obedece a Ele. A obediência tem que fazer parte. Em João 13, o Senhor lavou os pés dos discípulos e depois ele disse assim, como eu fiz, vocês também devem fazer. Olha só, como eu fiz, vocês devem fazer. O que é isso? Obediência, imitação. Aí ele fala assim, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados são se as fizerem. Olha que... Irmão, a gente não leva a sério a palavra do Senhor como deveria. Olha o que ele fala. Vocês sabem essas coisas que eu acabei de ensinar para vocês? Vocês sabem elas? Muito bem. Bem-aventurados vocês são se praticarem. Não adianta só saber. Não adianta ficar na teoria. Por exemplo, alguns de nós, poucos, né? Mas alguns de nós gostam de ler. Aí a gente lê a Bíblia, maravilhoso, ler a Bíblia, tão bom, tão bom. Mas a gente está praticando o que a gente lê. Então, bem-aventurado não é aquele que lê apenas, mas é o que pratica. Isso está escrito em Apocalipse, no capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que pratica as palavras desse livro. Então, o Senhor diz também em João 14, 21, na verdade vos digo que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quem é que ama o Senhor? Aquele que tem os mandamentos dele, que conhece os mandamentos dele e os guarda. No capítulo 15, versículo 10 também, ele fala, olha, eu tenho tido comunhão com o Pai, porque eu obedeço os seus mandamentos. E vocês também, se querem ter também comunhão, obedeçam a minha palavra. E aí ele fala depois, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes mando. Irmão, isso não é aí as pessoas veem, isso é legalismo, o pessoal moderno é assim, né? Isso é legalismo, salvação pelas obras, então tem que obedecer para ser salvo. Não é legalismo, não é salvação pelas obras. Isso aqui é o ensino da palavra, que aquele que é regenerado, ele é transformado de tal maneira que ele vai querer obedecer a palavra. Não é obedecer para ser salvo, é obedecer porque já é salvo. Entende? Nós somos salvos pela fé, somente pela fé. Mas quando nós somos salvos, o Espírito entra em nós, o novo homem surge e a vontade de obedecer ao Senhor surge junto. Então, irmão,
Primeira coisa, aqueles homens tinham um coração duro porque eles não queriam obedecer a palavra de Cristo. Agora, em segundo lugar, nós vamos ver que eles tinham um coração duro porque eles não queriam crer nos sinais que Cristo realizou. E aí a gente vai acompanhar aqui o grande mal da incredulidade. Capítulo 11, do verso 29 a 32, a gente vai ver esse grande mal da humanidade narrado pelo Senhor Jesus Cristo. A sabedoria com que o Senhor fala é uma coisa assim extraordinária, como ele coloca cada palavra no lugar certo, como ele faz a ilustração, cita a Bíblia sempre de uma maneira perfeita, lembrando os irmãos que o Senhor Jesus citava a Bíblia o tempo todo, e a Bíblia dele era o Velho Testamento, então ele apoiava o que hoje a igreja acredita. A igreja acredita, pelo testemunho da Escritura, que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. E o Senhor Jesus também acreditava. Tanto que ele vai falar aqui de duas histórias bíblicas, uma das quais, para muita gente, é mito. Não gente da igreja, eu falo pessoas incrédulas. Tem também os que estão infiltrados dentro das igrejas, que acreditam que isso não foi verdade. Só porque eles não conseguem explicar os milagres, eles dizem que milagres não existem. Olha só o que ele vai falar, verso 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Está vendo aqui, irmão? A definição do Senhor para aquele tempo. Maligna é esta geração. E eu perguntaria, e a nossa geração hoje? Será que não é maligna? Mais ainda, nunca houve na terra uma geração que não fosse maligna. Nunca houve. Maligna é esta geração. Ela pede um sinal. Olha aí, o que ele está dizendo? Pedir um sinal é maligno. O que é pedir um sinal? Prova que você é quem diz que é. Lembra que eu falei isso? Olha o versículo 16. Volta lá no verso 16. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Lembra que eu falei na semana passada que um grupo falou que ele estava expulsando demônio pelo diabo, e o outro pediu um sinal do céu. Agora ele respondeu o pessoal do demônio, agora ele está respondendo o pessoal do sinal. E a primeira resposta dele é: pedir um sinal é algo maligno. É do diabo. Você falar assim, igual Tomé: não, eu só vou crer se eu puder olhar as marcas dele, ele vivo na minha frente. Lembra quando ele recusou acreditar que Jesus já havia ressuscitado? Eu só vou crer se eu vir os sinais, ele na minha frente puder colocar as mãos nele. Ele não acreditava nem nos olhos dele, se eu puder colocar as mãos nele. Isso é maligno. Você dizer assim: Deus, se tu existes, prova. Isso é maligno. E até mesmo nós, irmãos, quando nós numa crise, alguma coisa assim, a gente: Senhor, dá um sinal que o Senhor me ama. Isso é maligno. Por que é maligno? Porque a palavra de Deus diz que Ele nos ama. A obra dele, ele vai falar aqui sobre isso agora. Irmão, o maior sinal é esse livro, que conta a história dos sinais. A gente não precisa de nenhum sinal mais. Quando Gideão pediu 3 sinais a Deus, ele estava errado. Deus foi bondoso com ele, atendeu os pedidos dele, mas ele estava errado. Você pedir sinal que Deus o ama, Deus o ama, já é certo. Deus ama o seu povo e ama até os ímpios. Só que a questão é um amor diferente, mas Ele ama toda a criatura. Senhor, dá-me um sinal de que Tu estás comigo. Ora, você está brincando.
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quem pede sinal não está crendo na palavra, não está sendo alimentado pela palavra. A gente vê muitas igrejas assim, que as pessoas não querem a palavra, elas querem uma revelação pessoal, elas querem um profeta falar com elas, elas querem algum sinal do céu. Isso está errado. O versículo 16 que nós lemos fala assim, e que aquele povo tentando Jesus pediu um sinal do céu. Quando nós pedimos um sinal a Deus, de confirmação de algo que a palavra dele já diz, nós estamos tentando ele. Nós estamos dizendo como que se ele não tivesse falado a verdade. Como se a palavra dele na sua escritura não fosse suficiente. Ah, Senhor, mostra que o Senhor me ama. A Bíblia fala, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova o seu amor para conosco, que Ele deu o Filho dele, já está provado. Você não precisa mais pedir um sinal de que Ele te ama. Então, é perigoso pedir o sinal. E no caso deles aqui, pior ainda, né? Porque eles estavam pedindo um sinal mesmo não acreditando. Vamos ver isso aqui, ó. Pedir o sinal, olha a maldade da incredulidade. Pedir o sinal quando tantos sinais foram dados. Primeira é essa. Gente, chegar para Jesus e falar assim, me dá um sinal do céu aí, é brincadeira, né? É piada. O homem que andou sobre o mar, que acalmou tempestades, que alimentou as multidões com 5 peixes, o homem que expulsou todos os demônios, curou todas as enfermidades, ressuscitou mortos, dá um sinal. Se ele não fosse misericordioso, o que aquelas pessoas mereciam é que ele acabasse com a vida delas naquele momento e as lançasse no inferno. Tamanha foi a maldade delas. Eles estavam brincando com o Senhor. Ele deu todos os tipos de sinais que ninguém nunca na história fez. Já estava mais do que provado, através do seu ensino, da sua sabedoria, dos seus milagres, de tudo, que ele era o Messias. Isso aqui é idêntico àquelas pessoas que dizem assim, se Deus existe, por que ele não faz alguma coisa diferente aí? Por que ele não fala do céu? Por que, sei lá, ele não faz o céu ficar vermelho? Por que ele não vem aqui? É exatamente a mesma coisa. E olha só o que ele fala no verso 29. Ele diz o seguinte, o maior dos sinais seria dado ao mundo e eles não creriam. Olha só, verso 29. Maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Olha só, ele está dizendo aqui o seguinte, eu vou dar sim o maior sinal de todos, que será praticamente o único sinal para os incrédulos, e o sinal que vai ser pregado pelos apóstolos e pela igreja durante toda a história desse mundo. Que sinal seria esse? O sinal do profeta Jonas. Aqui ele não explica, mas nos outros evangelhos ele diz, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem, ou do grande peixe, o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no seio da terra e depois vai ressuscitar. O que aconteceu? Jonas foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias no ventre do peixe. E todo mundo pensou que ele havia morrido. Os tripulantes, daquele barco que quase afundou, eles viram Jonas ser lançado lá, provavelmente viram também o grande peixe, e eles disseram, Jonas acabou, morreu. Assim também o Senhor Jesus iria morrer, e os seus inimigos iam dizer, ele acabou. Só que no 3º dia, o grande peixe vomita Jonas na areia, na praia. E provavelmente, a Bíblia não fala, mas é bem provável que pessoas tenham visto.
Tanto que quando Jonas começa a pregar, o pessoal ouve ele, porque ele tinha uma história, um contexto, um milagre tinha acontecido na vida dele. Jesus fala aqui, ó, ele foi sinal para os ninivitas. Quer dizer, houve um milagre na vida dele que os ninivitas tremeram. Então, Jesus também, o pessoal ia falar assim, ele morreu. 3 dias depois, ele iria ressuscitar. Assim como aconteceu com Jonas, que aparentemente havia morrido e surgiu de novo, o Senhor Jesus seria morto, o pessoal ia comemorar e dizer que ele acabou, mas no 3º dia ele ia se levantar dos mortos. Então, o maior sinal que Jesus daria à humanidade seria sua morte na cruz do Calvário, seu sepultamento na tumba e depois a sua ressurreição. É isso que a igreja ia pregar. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou o 3º dia, segundo as Escrituras. Esse seria o grande sinal. Você vê que ele fala assim, ó, não será dado outro sinal senão esse. O que ele quer dizer com isso? Que esse sinal seria central, seria o coração de tudo. Que não seriam os milagres, os ensinos, mas seria essa morte e ressurreição de Cristo. Porque na morte dele, ele paga os nossos pecados, na ressurreição, ele nos dá a vitória sobre a morte. O evangelismo seria para falar sobre isso. Essa seria a grande obra que seria anunciada. Mas, infelizmente, nem esse sinal os judeus acreditaram. Pelo menos a maior parte deles. Vocês verem a dureza de coração daqueles homens. Eles eram tão duros que Jesus ressuscitou Lázaro. E uma parte deles, vendo Lázaro ressuscitado, foi contar para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, reconhecendo que aquele milagre havia acontecido, em vez de se prostrar e adorar a Cristo, disse, temos que matá-lo. Temos que matá-lo. Jesus ressuscitou, os guardas disseram que realmente ele ressuscitou e viram os anjos, e os judeus deram dinheiro para que os guardas dissessem, quando nós estávamos dormindo, seus discípulos vieram e roubaram o seu corpo. Que história ridícula. Se eles estavam dormindo, como é que eles viram o que aconteceu? Ridícula essa história. Mas foi essa história que ficou sendo contada em Israel. Se você for em Israel hoje e falar sobre Jesus, eles vão dizer que foi um falso profeta, que foi um homem que inventaram que ele é o Messias. O maior sinal que ia ser dado, eles não creriam. Agora, outro sinal aqui da maldade humana. E aí ele vai falar, eles tinham muito mais do que a rainha do sul teve, mas não creram. Olha o que ele vai falar no verso 31. A rainha do sul, que também é conhecida como a rainha de Sabá, isso está em 1 Reis 10, se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ele está dizendo que a rainha de Sabá, que era uma mulher extremamente rica, quando ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, ela saiu da sua terra, que era bem distante, viajou quilômetros e quilômetros durante dias até chegar a Salomão. E quando ela chegou lá, diz a palavra que ela quase desmaiou, quando ela viu a glória do reino de Salomão, e quando ela viu a forma com que os empregados de Salomão se vestiam, e os banquetes, e o ouro, e a sabedoria de Salomão, ela disse assim, olha, eu pensei que eu já sabia, mas nem metade da realidade me foi contada. Ela ficou simplesmente estarrecida, e ela creu no Deus de Salomão. Agora, aqueles homens estavam diante daquele que é infinitamente maior do que Salomão, e não estavam acreditando nele. Estavam zombando dele, chamando ele de endemoniado. Gente, a gente pode dizer pela palavra de Deus que Salomão
foi o ser humano mais sábio que já pisou nessa terra. Mais sábio do que Einstein, do que Isaac Newton, do que qualquer um que você possa imaginar. Com exceção de um: Jesus Cristo. Porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Então aqui nós não estamos mais tratando de sabedoria humana, mas de sabedoria divina. Então, se você colocar num ranking, você bota Salomão em segundo lugar, Jesus Cristo em primeiro. Infinitamente mais. Aí ele fala: aquela rainha creu em Deus por causa da sabedoria do rei Salomão, e agora está aqui quem é infinitamente mais sábio e glorioso do que Salomão, e vocês não acreditam. Então, no dia do juízo, aquela mulher será testemunha contra vocês. Aí ele fala mais, que eles tinham muito mais do que os ninivitas tiveram, mas também não creram. Veja o verso 32. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. A história da pregação de Jonas ainda é mais enfática ainda. Por quê? Aquilo é incrível. Talvez tenha sido o maior avivamento da história da humanidade, tenha acontecido ali. Porque a palavra diz que a nação como um todo, não quer dizer que cada um deles, mas grande parte, a grande maioria deles se converteu. E o que acontece? Se você ler Jonas, você vai saber que Jonas era um profeta desobediente, profeta rebelde. E o Senhor falou para ele: vai a Nínive pregar contra aquela cidade. E ele pagou a passagem para Tarsis, uma direção oposta, e pegou o navio para fugir do Senhor. Aí o Senhor mandou esse grande peixe, depois que... Primeiro o Senhor mandou uma tempestade. O navio estava afundando quase. Aí Jonas falou: é por causa de mim, me joga no mar. Eles jogaram ele no mar. Aí o Senhor mandou um grande peixe engolir ele, para poupar a vida dele. E aí nesse grande peixe, fica lá 3 dias, o Senhor joga ele lá na terra. Quer dizer, e aí ele vai pregar, e qual era a mensagem dele? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era isso que ele pregava. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele não pregava salvação, ele não pregava amor, ele não pregava misericórdia, ele só pregava: Nínive vai ser destruída 40 dias. E era exatamente o que ele queria, que Nínive fosse destruída, porque eles eram os inimigos mortais dos judeus. E ele ainda não havia aprendido o que é amar o inimigo. Pois bem, esse profeta desobediente, revoltado, vai fazer o trabalho dele com uma pregação monótona, e o Senhor usa ele. E a população de Nínive, que era composta de gente imoral, indecente, violenta, pior tipo de gente que você possa imaginar, quando o profeta começa a falar aquilo, houve uma obra do Espírito Santo tão poderosa naquele lugar, que as pessoas simplesmente começam a se arrepender, desde o rei até o menor deles. E aí o Senhor fala: olha, a população de Nínive vai se levantar no dia do juízo contra vocês, porque elas se arrependeram com a pregação de Jonas, o profeta rebelde, desobediente, que pregou com má vontade. Tanto que o capítulo 4 fala que quando ele viu que eles se arrependeram, ele foi sentar e choramingar, e ainda falou assim: Senhor, me mata. Ele ficou revoltado. É o único pregador da história que ficou revoltado porque a obra deu certo. Nunca vi isso. Só em Jonas. Só em Jonas. Então o Senhor fala: e aqueles homens cruéis ouviram Jonas, e vocês não estão ouvindo aquele que é maior do que Jonas. Maior do que Jonas? É brincadeira. Infinitamente maior do que Jonas, Isaías, Paulo, Pedro, João, qualquer ser humano dessa terra. Eles ouviram Jonas, e vocês não ouvem a mim.
É impressionante, irmãos. Agora, sabe o que é impressionante? É que o Senhor usou o caso de 2 gentios, 2 grupos gentios. Ele fez a mesma coisa no capítulo 4, quando ele falou das viúvas que foram atendidas, estrangeiras. E agora ele usa os gentios. Ele está falando, olha, vocês judeus não estão ouvindo a mim, rei dos judeus. E os gentios no passado, alguns ouviram. E os gentios no futuro, alguns anos depois, vão ouvir em todos os países. E vocês vão continuar nas trevas. Até hoje eles estão. Em vários países desse mundo, existem pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Entre os judeus, raríssimos são os casos. E a nação judaica declara oficialmente: ainda estamos esperando o Messias. Jesus não é o Messias. Então você vê, meu irmão, o absurdo daqueles homens. E o Senhor estava ofendendo eles, porque dizer que os ninivitas seriam testemunho contra eles no juízo era pior do que xingar a mãe deles. Os ninivitas eram o povo mais violento. A Síria, até hoje, é considerada talvez o povo mais violento que já existiu. Eles pegavam os prisioneiros e cortavam em pedaços, tiravam as peles, arrancavam. Era horrível. Muito pior que a Babilônia, do que Roma, do que Hitler, do que Napoleão, eram os assírios. E aí, por tudo isso, o Senhor diz: olha, por toda essa incredulidade, vocês vão ser condenados. Olha só como diz lá no verso 31. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará. 32. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo contra essa geração e a condenarão. Eles seriam condenados. E foram condenados até como cidade. Você sabe que Jerusalém, 40 anos depois, foi destruída pelos romanos. E o povo judeu teve que se espalhar pelo mundo afora e ficou sem pátria por quase 2000 anos. Então, meus irmãos, a incredulidade, ela traz a condenação. Quando o Senhor fala aqui que a rainha vai levantar no juízo e condenar, e os ninivitas vão levantar juízo e condenar, quem vai julgar o mundo é o Senhor Jesus Cristo. Aqui o Senhor está usando uma figura de linguagem para dizer o seguinte: essas pessoas vão ser testemunho contra os judeus, entendeu? Lá no dia do juízo, as pessoas vão lá os ninivitas, que se arrependeram com a pregação de Jonas, lá. E olha aqui os judeus que não acreditaram em Jesus Cristo. Então, vai ser aquele choque. Agora, uma coisa que às vezes a gente não repara, irmãos, é como o Senhor Jesus está mostrando aqui a realidade do juízo e do mundo vindouro. Às vezes a gente passa batido por isso, né? Mas ele aqui está falando claramente que haverá um juízo. Os ninivitas já haviam morrido séculos antes disso que o Senhor está falando. Mais ou menos 700 anos, por aí. 7, 8 séculos antes. E o Senhor está falando que lá no juízo, os ninivitas serão salvos. Isso aqui é uma prova, irmãos, porque tem gente que fala assim: não, essa conversão do ninivita foi superficial, foi uma coisinha boba. Não. O Senhor fala que eles vão se levantar condenando a geração, quer dizer, eles estão salvos e a geração dos judeus estão perdidos. A mesma coisa a rainha de Sabá. Então você nota que ele fala aqui claramente que haverá um mundo vindouro e que haverá um juízo final. O Senhor falando aqui. Ele citou a Escritura. Se você fizer uma pesquisa nos Evangelhos, você vai ver quantas vezes Jesus cita a Escritura. Muitas vezes mesmo. Ele aqui cita a Escritura e ele fala do mundo pós-juízo.
Ele fala que as pessoas continuam existindo, todos aqueles ninivitas que morreram continuam existindo hoje. A rainha de Sabá continua existindo hoje, estão com o Senhor, e no juízo, quando Jesus vier, eles vão se levantar, quer dizer, vão ressuscitar, comparecer em juízo, ser absolvidos e viver com o Senhor para sempre. Então Jesus aqui está descrevendo claramente o mundo por vir, e o juízo, a ressurreição e a condenação, o céu e o inferno. Irmãos, essas coisas não são invenções da igreja, não. Isso é palavra de Deus. Tem gente que, não, a igreja inventou isso, não sei o quê, a igreja inventou a Bíblia. Não. Foi a Bíblia que inventou a igreja, na verdade. Os católicos gostam de dizer que a igreja católica que criou a Bíblia. Se fosse a igreja católica que criasse a Bíblia, a gente estava perdido. A Bíblia não foi criada pela igreja. A palavra de Deus é que criou a igreja. A Bíblia não é serva da igreja, a igreja que é serva da Bíblia. É a palavra de Deus, o que está escrito aqui a igreja anuncia. E o que a igreja anuncia não é fantasia, é o que o Senhor disse. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, eles não queriam obedecer à palavra de Cristo. Segundo, não queriam crer nos sinais que Cristo realizou. Agora, terceiro, eles não queriam enxergar a luz do mundo. E o Senhor fala isso no verso 33 a 36. É uma coisa interessante, às vezes você está lendo, por exemplo, os evangelhos, como Lucas, e você diz assim, mas por que isso começou agora aqui? Né? Será? Parece que Lucas pegou lá as histórias, que ele entrevistou muita gente, ele ouviu, algumas coisas já estavam escritas por Marcos, outras coisas o Espírito Santo deu, e aí ele fazendo a pesquisa dele, ele chegou assim, não, vou colocar aqui, depois eu vou colocar isso, vou colocar isso aqui, faltou um espaço aqui, bota aqui também, né? Como se fosse assim, tudo aleatório. Não é aleatório. Às vezes eu acho que eu ainda não tive inteligência suficiente para ver por que isso veio depois, mas aí eu leio os comentários, e estão lá os homens que são mais inteligentes do que eu, e que eles dizem, isso aqui foi escrito por causa disso. Então olha que estranho, né? Você lê assim no verso 33, sobre a candeia, sobre aquela vela, aquela lamparina, para colocar no alqueire, que era um porta-lamparina, e não debaixo no velador, e não debaixo do alqueire, umas coisas que parecem que não tem nada a ver, não é? E tem tudo a ver. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, ele está conversando ainda com aquele pessoal, e ele está dizendo o seguinte, vocês sabem por que vocês são tão incrédulos? Porque vocês não querem enxergar a minha luz. É por isso. Olha só o versículo 33. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Cristo explica que a razão para tanta incredulidade e oposição era que eles não estavam aproveitando a luz. É interessante que no Sermão do Monte, o Senhor Jesus usa essa ilustração para falar que a igreja não poderia ocultar. Mas aqui ele está falando para os inimigos, dizendo para eles, olha, vocês estão escondendo a minha luz. Na vida de vocês, vocês deveriam estar acreditando no que eu lhes digo e deixando a minha luz brilhar na vida de vocês, mas vocês estão colocando a minha luz não na parede para iluminar, mas debaixo do balde, escondido lá. Vocês estão, dentro de suas vidas, apagando a minha luz. É isso que ele está falando no verso 33. No verso 33 ele está dizendo, permita que a minha luz brilhe em sua vida. Ele está dizendo assim, põe a minha luz na parede ali, para iluminar a sua vida. Acredita no que eu estou falando para vocês. Ele tinha acabado de falar que eles iam ser condenados no juízo. Mas se eles se arrependessem e crescem, mas assim, mesmo assim eles não queriam. O Senhor conhecia o pensamento deles, olhava para eles e via que eles continuavam na incredulidade.
Aí o Senhor está falando, olha, eu sou a luz do mundo, vocês estão escondendo a minha luz. E aí, ele diz também que a maneira como a gente vê as coisas define quem a gente é. Olha o verso 34. A candeia, essa palavra candeia é a mesma coisa que uma lamparina, como se fosse um lampião. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Veja, ele tá dizendo o seguinte, alguém já disse no passado que a janela da alma são os olhos. Os olhos são a janela da alma. Os olhos nós vemos as coisas e analisamos as coisas. Ele aqui está falando do olho. O olho aqui é o seguinte, a maneira como eles viam as coisas, a maneira como eles viam Jesus. Se o teu olho, for simples, for bom, todo o teu corpo será luminoso, mas se não for, teu corpo será tenebroso. Ele está usando uma ilustração aqui, por exemplo, se você tiver um problema nos olhos, você não vai conseguir usar os seus pés direito para andar, sua mão direito para pegar as coisas, todo o teu corpo humano vai ser prejudicado porque os teus olhos não estão bem. Ele está usando isso para dizer, se os teus olhos não estão vendo direito as coisas, toda a tua vida e a tua situação eterna vão ser prejudicadas pelo seu preconceito. Porque, irmão, a maneira que ele está falando isso, a maneira que a gente vê, nós vemos que Jesus é o Salvador, mas eles viam Jesus na frente deles e diziam, ele é um impostor, é um endemoniado. E o ser humano é assim mesmo. Cada cabeça é uma sentença. Isso é, cada um vê as coisas do seu jeito. E às vezes você explica, não, mas a palavra de Deus... Eu tive alguns contatos com algumas pessoas há vários anos atrás, que foram exemplo disso. Eu mostrava, a palavra de Deus diz isso. Não, mas não é, porque não sei o quê. Mas a palavra está dizendo, não, mas não é. Quer dizer, a maneira que a pessoa olha as coisas é que importa para ela. E o Senhor está dizendo, se você enxergar as coisas da maneira errada, toda a tua vida vai ser comprometida. E aí ele diz, faz um apelo, não continue nas trevas. Olha o verso 35. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Isso aqui é um apelo. Ele está dizendo assim, olha, judeus, examinem o coração de vocês, examinem a maneira que vocês estão vendo as coisas. Essa luz que vocês pensam que tem, são trevas. E observa isso, reconhece isso. Reconhece que essa luz interior que vocês têm, são escuridão. Ele está fazendo aqui um apelo. E é interessante a maneira sábia com que o Senhor fala. Às vezes, tem um pregador que ele fala que Jesus falava as coisas e os discípulos ficavam assim, profundo, não entendiam nada que ele falou. Isso às vezes acontece com a gente até hoje. Talvez essa passagem que eu estou lendo aqui para você, você nunca entendeu ela direito. Eu tenho várias vezes que eu não entendo alguma passagem direito, eu tenho que recorrer aos estudiosos que sabem muito mais do que eu, para eles me explicarem a passagem. Então tem tudo a ver com a escuridão e a cegueira que aqueles judeus estavam vivendo. Quer dizer, é um apelo, não continuem nas trevas. E no versículo 36, vem uma promessa. Olha que promessa. Minha luz pode iluminar todo o seu ser. É o que ele está dizendo. Olha só o verso 36. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Ele está dizendo, em outras palavras, se a minha luz entrar em você, você vai ter luz em toda parte, que vai dominar toda a sua vida. Agora você pensa, rapaz, o homem era profundo. Se você lesse, você ia dizer que ele estava falando isso? E os judeus iam entender que ele estava falando isso? Talvez os judeus tenham entendido só uma coisa. Eu acho que esse cara está falando que ele está nas trevas. Só isso. Mas não entenderam os detalhes. Vou repetir para vocês.
ele pede a eles para que eles permitam que a luz dele brilhe na vida deles. Ele diz que a maneira como eles viam as coisas iam definir quem eles eram. Ele apela para que eles não continuem nas trevas, e ele promete que a luz dele iria iluminar eles por completo. Essa é a palavra do Senhor. Quando a gente chegar, se Deus permitir, na quarta-feira que vem, no verso 37, aí vai estar lá, Jesus censura os fariseus e os escribas. Aí ele vai realmente rasgar o verbo e vai falar aquelas coisas que ele repetiu em Mateus 23. No último sermão dele proferido para a humanidade: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele vai falar isso aqui também em Lucas 11. Aí ele vai desmascarar a hipocrisia daqueles religiosos. Meus irmãos, a dureza do coração dos judeus, eles não queriam obedecer a palavra de Cristo, eles não queriam crer nos sinais que Cristo realizou, eles não queriam enxergar a luz do mundo. E o que a gente aprende com isso? Bom, a gente precisa agradecer a Deus por nos ter tirado da cegueira. Eu digo para você de todo o coração, eu era o mais cego de todos. Eu era blasfemo, indecente, desafiador, zombeteiro, e eu acreditei em tudo na minha vida, menos em Jesus Cristo. Até que ele veio e disse: haja luz, e houve luz. Até que, como Bartimeu, ele disse para mim: vê, e eu vi. Mas o mais maravilhoso é que eu só uma vez na minha vida disse: tem misericórdia de mim. Eu me lembro até hoje, 27 de agosto de 1990, andando num ônibus, indo para o trabalho. Deus me convenceu do pecado de uma maneira tão séria que eu me senti amassado ali no banco do ônibus, e eu só disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Foi a primeira vez. E ele teve. Quando eu desci aquele ônibus, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu havia sido liberto e tinha passado a enxergar. A gente precisa agradecer, irmão. Se você não reconhece que você era cego antes de ser convertido, ou você se converteu muito cedo, ou você não é convertido. Porque todos os convertidos lembram, como disse o cego de João 9, eu não sei se ele é pecador, se ele não é, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Todo cristão é isso. Eu era cego e agora eu vejo. E meus irmãos, se agora nós vemos, não é porque nós de repente olhamos assim e falamos: peraí, eu vou ser esperto, eu vou parar com esse negócio, a partir de agora eu não sou mais cego. Nada disso. O Senhor que veio, pela sua misericórdia, disse para a gente: vê. E a gente passou a ver. A gente precisa louvar a Deus por ter nos dado um novo coração. Porque também a gente tinha um coração duro igual pedra, duro igual diamante. A gente era incrédulo. Eu, pelo menos, era. Hiper incrédulo. Muito mesmo. Eu era igual Tomé. Não, se não me provar aqui, eu não quero nem saber. E o Senhor nos deu um novo coração. Coração de carne. E hoje a gente acredita, porque o Senhor nos deu um novo coração. E um aviso para a gente: que não venhamos ceder à tentação da incredulidade. Não permita ser incrédulo hoje. Não duvide de Deus. Não duvide da palavra dele. Não procure sinais. Não peça sinais. Apenas leia a palavra e acredite nela. Ah, porque se Deus existe, por que ele não faz nada? Ele está fazendo, irmão. Ele está fazendo, meu amigo, você que não enxerga. Eu estava pesquisando o problema da cegueira, gente.
muitas vezes é o olho e muitas vezes é no cérebro, ou no sistema dos nervos ópticos que saem do cérebro para os olhos. E eu vou te falar, eu descobri hoje, você sabia que a gente pensa assim, o cego vê tudo preto. Você não pensa que é assim? Quando você fecha o olho sem luz, não fica aquele negócio todo escuro. Você enxerga o quê? Preto. Isso não tem luz nenhuma. O cego vê tudo preto. O cego não vê nada. Nada. É como se você dissesse para o teu joelho enxergar alguma coisa. O cego não vê nem preto, nem branco, ele não vê nada. E o cego, você pode colocar o sol na cara dele. Ele pode pegar uma nave espacial e ir lá no sol. É claro que vai ser torrado antes, mas ele pode botar o sol na frente dele até o quanto ele puder, que ele vai continuar sem ver nada. Absolutamente nada diante do sol. A Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça. E ele brilha com um fulgor maior, infinitamente maior do que o sol. E as pessoas não enxergam. Por quê? Porque estão cegas. O cego não enxerga a luz de jeito nenhum. Então é preciso que haja um milagre como aconteceu com Bartimeu. Deus tem que dizer para a gente, vê. Tem que haver um milagre. E se houve na nossa vida, irmão, se hoje a gente enxerga, passemos a nossa vida inteira agradecendo a Ele. Nunca sinta tristeza por ser cristão. Longe disso. Nunca diga assim, poxa, eu estou perdendo porque eu sou cristão. Você não está perdendo nada. Você está ganhando tudo. Hoje eu vejo. Entenda isso, irmão. Você abre a Bíblia, você entende alguma coisa? Você entende o que eu estou falando aqui? Você entende a mensagem? É porque você vê. E se você vê, é a coisa mais maravilhosa que existe. Não tem nada melhor. E eu quero dizer uma coisa, se você não vê o que eu falei para você, o que eu estava pregando aqui, você não entendeu nada, e ainda não faz parte do teu ser, faça igual o cego Bartimeu. Começa a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Me faz ver, me faz enxergar, abre os meus olhos. Tira a minha cegueira, Senhor. E Ele vai te ouvir. E vai fazer você ver. Que maravilha. Se você vê, que maravilha. E aí sabe o que é mal nisso tudo? Que a gente, olha a maldade. Olha a maldade. Eu creio que tudo isso é Deus falando com a gente. Olha a maldade. A Bíblia está aqui na minha frente. Eu vejo ela. Eu consigo entender a mensagem dela. E eu deixo ela jogada. Deixo ela jogada num canto. E pego ela só para vir na igreja. E muitos nem pegam, que vem com o celular mesmo, está tudo certo. Você tem olhos para ver a maravilha da lei de Deus. E não quer usar. Enquanto os cegos não podem. Não entendem nada. Na minha vida, irmão, me lembro claramente, eu trabalhava numa empresa de ônibus, aí eu tinha um armário de achados e perdidos, aí tinha uma bibliazinha desse tamaninho, toda velhinha, jogada assim. Não sei porquê, eu era completamente incrédulo. Eu falei assim, vou levar essa Bíblia para casa. Botei a Bíblia na cabeceira, no baú da minha cama aberta. Deixei lá. Tive um tempo de trevas, uma coisa que o diabo me assaltando completamente, querendo me destruir. Eu abria aquela Bíbliazinha, começava a tentar ler, eu ficava assim, rapaz, o que é isso? Isso está escrito em grego? O que é hebraico? Porque eu não entendia nada. Parecia que não estava escrito em português. Eu lia, mas não entendia nada, de nada, completamente cego. Quando o Senhor me fez abrir os meus olhos, eu já estava lendo a Bíblia, alguns meses depois.
Sabe como é que como Deus me converteu? Não foi dentro da igreja, não. Foi em casa lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, e falando assim: Jesus é maravilhoso, Jesus é sábio, Jesus é poderoso, Jesus é tremendo, esse homem é fantástico, esse homem é sensacional, e não sei o quê. E aí minha sogra falou assim: você vai virar crente? Eu falei: não, de jeito nenhum, vou virar crente nada, está maluca? Não, não, não. Mas eu estava lá, e Jesus. Quando eu fui ver, eu já era crente. Me converti naquele dia. Dê glória a Deus. Eu contei aqui o meu, você poderia contar o seu testemunho, dia que o Senhor abriu seus olhos, que coisa maravilhosa. Dê glória a Deus. Você vê, você enxerga, você conhece, você sabe, você tem entendimento. Então, irmão, aproveita que você vê, que você enxerga, leia a palavra. Existem milhares de cegos que pelo mundo afora leem a palavra assim, ó, no braille, tateando lá, lendo a Bíblia. E você tem olhos e não lê. Pai, obrigado, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Muito obrigado, Senhor, porque nós éramos cegos, mas o Senhor nos fez ver. O Senhor não nos deixou perecer na incredulidade, como aqueles homens daquela geração. Graças te damos, Senhor. Te louvamos eternamente. E queremos, Senhor, viver para Ti. E te agradecer, porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos amou com amor eterno e nos atraiu para Si. Graças te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.